Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Pai, agora, entregando ao Senhor o louvor, a adoração, e pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor continue nos abençoando, continue falando com a Tua igreja, Senhor. Agora, meu Pai, entraremos no momento da palavra, pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha abrir o entendimento do Teu povo, venha trazer, meu Pai, sabedoria do alto, Senhor, para que aquele que vai trazer, meu Pai, a palavra, possa, em nome de Jesus, meu Pai, mais uma vez ser instrumento nas Tuas mãos. Meu Pai, continue abençoando, Senhor, dá autoridade, Senhor, dá direcionamento. Meu Pai, traz sabedoria do céu, meu Pai, para que em nome do Senhor Jesus, a Tua igreja possa receber, meu Pai, aquilo que o Senhor preparou para essa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos receber o pastor Marcos em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia aí, abre em Êxodo, capítulo 14, versículo 19. Aleluias. Deus é forte, tremendo e poderoso. Glória a Deus, aleluias. Gostaria de agradecer a minha oportunidade a Deus, ao apóstolo e à pastora Fernanda, a qual me confiou a palavra no dia de hoje. Amém? Louvado seja Deus. Você que trouxe Êxodo, capítulo 14, versículo 19. Aleluias. Quem encontrou, glorifica ao Senhor. Aleluias. Passamos a leitura, amém? E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Amém? Glória a Deus. Eu quero que a igreja repita comigo, aleluias, para você gravar na sua memória: a nuvem. Aleluias. Hoje nós vamos falar sobre a nuvem, amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, um minuto de oração, aleluias, para Deus trabalhar em nosso meio. Senhor meu Deus e Pai, Deus santo, Deus poderoso, já te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu santo nome. Agora, ó Deus, pedimos ao Senhor por perdão, por misericórdia. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Eis aí, ó Deus, a tua igreja que se encontra, ó Pai, reunida para poder, ó Deus, ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Repreenda, ó Deus, o ladrão de bênção, o ladrão de palavra. Cerque este lugar com a tua presença. Envia o exército de anjo, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ouvir a tua palavra e ela sim, ó Deus, frutificar em nossos corações. Pedimos ao Senhor, ó Deus, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Querida igreja, hoje, aleluias, nós vamos falar sobre nuvem, aleluias. Mas não é uma nuvem dessas que a gente vê com o olho nu. A nuvem carregada, esta nuvem que traz chuva, nuvem de poluição. Nós vamos falar da nuvem da glória de Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Por quê? Porque esta nuvem, aleluias, para nós entendermos, nós temos que fazer uma viagem, aleluias. Temos que viajar um pouquinho, voltar atrás, há 2.500 anos atrás. Se você fechar os teus olhos, você consegue, aleluias, entender a mensagem através do Espírito. Pastor, mas eu só tenho 10 anos, como que eu vou voltar 2.000 anos atrás? A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a Bíblia também diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, aleluias. Então, se você tem 10 anos ou 100 anos, o teu espírito é desde a fundação do tempo, amém? Glória a Deus. Você consegue entender sim, aleluias, qual é a dimensão da história. Entender as nuvens hoje
vai ser, aleluias, passear pela Bíblia, passear pela palavra de Deus. A nuvem que eu estou dizendo é aquela nuvem que acompanhou, aleluia, Moisés a tirar o povo do Egito. Era uma nuvem, aleluias, a qual de dia era tranquilo, era um frescor, tipo um ar-condicionado, porque no deserto de dia há mais de 50 graus, mas à noite, aleluias, era muito frio, abaixo de 5 graus, e à noite era uma coluna de fogo. Mas a Bíblia diz, aleluias, que esta nuvem, ela não poderia ser uma nuvem de fogo. Fala-se fogo era a coluna, mas a nuvem, ela era, aleluias, um termômetro, porque se fosse fogo, o povo também não descansava, não dormia, precisava dormir. Esta nuvem era o próprio Deus, aleluias. Nós vamos entender que Deus se manifesta através da sua criação, aleluias. Por quê? Porque a nuvem é criação de Deus. Deus fez os céus e a terra. Assim está escrito na palavra: no princípio Deus criou tudo, e ele sim precisa de alguma coisa para se mover, melhor do que para se mover para lá e para cá, sim usar a nuvem, aleluia. Por quê? Porque ele precisa de algo físico, porque Deus é espírito, por isso que ele precisa habitar em nós, porque nós somos físico na terra. Mas se você entender e abrir o seu coração esta noite e elevar o seu pensamento comigo, emprestar o seu ouvido e abrir o seu coração, nós vamos conseguir tocar nesta nuvem esta noite, aleluias. Quem crê que esta nuvem está sobre a igreja? Esta nuvem é a glória de Deus, aleluias. Esta nuvem é poderosa. Nós vamos entender, aleluias, que aqui nós vamos ver como Deus se manifesta através da nuvem. No capítulo também, aleluias, 19 de Êxodo, nós vamos ver que Arão, quando ele está falando com o povo, aleluias, a Bíblia diz que Deus se manifesta numa coluna de nuvem. Deus vai usar as nuvens para poder, aleluia, neste tempo, comunicar com o povo. E hoje não é diferente, porque nós precisamos viajar na história, precisamos saber que nós somos corpo na terra, mas nós somos espírito. Nós temos, aleluias, que transportar a nossa mente para o espírito, para poder aproveitar bastante o que Deus vai fazer aqui nesta noite. Hoje é o culto da busca do Espírito Santo de Deus e dos dons. Deus é poderoso para te batizar com o teu Espírito e para te dar dons, para você, aleluias, ganhar almas para Ele. Para isso, devemos tocar na nuvem. E a nuvem está nesta casa hoje, aleluias. A nuvem está aqui, a nuvem da glória de Deus, a nuvem da Shekinah de Deus, aleluias, está presente, porque a Bíblia me garante para mim, garante para você, que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente, e eu creio que Ele está no meio de nós, aleluias. Hoje pessoas vão ser curadas, hoje pessoas vão ser libertas, hoje pessoas vão ser saradas, pelo poder da palavra de Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Veja bem, o povo estava ali, andando com o próprio Deus, aleluias. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que aquela nuvem era o próprio Deus. Israel caminhou pelo deserto, Israel andou aquele tempo todo na presença de Deus e não perceberam. Por quê? Porque eles ainda estavam no mundo terreno. Nós temos que andar no mundo terreno, mas nós também temos que ser espirituais, aleluias, para poder enxergar o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele está na matéria, aleluias. Tudo que é físico vai manifestar o poder de Deus. A Bíblia nos garante que está escrito que toda a terra está cheia da glória de Deus, aleluias. Quem são essas glórias de Deus? São eu, são você, são as coisas físicas, aleluias. Veja bem, a Bíblia vai nos dizer, aleluias, que Deus, Ele se manifestou naquela época em vários lugares. Vamos entender um pouco? A Bíblia diz que quando, aleluias, Elias subiu ao monte, venceu aqueles profetas de Baal, aleluias, ele ali foi assim um grande guerreiro, um grande soldado na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que ele profetizou que não ia chover.
e não choveu. Mas a Bíblia também diz, aleluias, que um dia ele vai orar a Deus para que chove. Ele pede ao moço, sobe ao monte. O que você está vendo? Ele não estava vendo nada. Ele pede ao moço para subir de novo. 5, 6. Na 7ª vez, o moço desce e Elias pergunta: e aí, o que você viu? Ele diz: eu estou vendo uma nuvem, mas é do tamanho da mão de um homem, aleluias. Olha a nuvem se manifestando outra vez. E Elias então diz: vamos embora, desça depressa, porque vai vir chuva, aleluias, porque Deus está presente neste tempo usando a matéria. Olha só, agora você vai entender mais um pouco. A Bíblia diz, aleluias, que quando Eliseu estava cercado pelos sírios, com Abiedade 2, se eu não me engano, cerca Eliseu. A Bíblia diz que o moço sai lá fora, contempla um grande exército, volta e diz: Senhor, o exército sírio nos cercou, o que nós vamos fazer? Estamos perdidos, estamos derrotados. Mas a Bíblia diz que Eliseu ora ao Senhor para que abre os olhos do moço. E o moço olha para o céu, e atrás das nuvens, ele contempla, aleluias, carro e cavalos de fogo, aleluias. Se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver nuvem, mas estas nuvens que ficam perambulando aqui pelo céu. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver atrás das nuvens, outra nuvem, que é o Senhor que está nas alturas, aleluias. Louvado seja Deus. Contemplando toda a terra, o Senhor está sobre as nuvens, aleluias. Olha que a Bíblia é tremenda, a Bíblia é interessante, porque se nós tivermos a nossa ligação em Deus, você vai ver que nada é impossível para o Senhor. Foi Ele que disse, aleluias, Ele falou para os anjos falar com Abraão, e Abraão então recebeu uma notícia: o que é impossível para o nosso Deus? O que é? Nada é impossível para Deus. Deus hoje pode tocar na sua vida, Deus hoje pode alcançar a tua casa, porque Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou esperamos, aleluias. Basta nós seguir a direção, que é a palavra de Deus, aleluias. A Bíblia é uma bússola, a Bíblia é a nossa direção, e Deus está pronto para atender aquele que clamar a Ele. Assim está escrito: clama a mim e responder-te-ei, aleluias, coisas firmes e grandes que ainda tu não conheces, aleluias. Louvado seja Deus. E o que nós estamos conhecendo hoje é que Deus se manifesta através das coisas físicas que Ele mesmo criou, porque também está escrito: para Ele e por Ele foram feitas todas as coisas, aleluia. Louvado seja Deus. Olha só, a Bíblia também vai nos dizer, aleluias, que através das nuvens, naquele tempo, Salomão, aleluias, fez o templo do Senhor. Ele fez um grande templo, e este templo, aleluias, era para adoração, para aqueles que buscavam ao Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Salomão orou ao Senhor e entregou o sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz, aleluias, que aquele templo foi tomado por uma nuvem, por uma fumaça, pela glória do Senhor, e todos caíram de joelho e adoraram ao Senhor, aleluias. O que eu estou querendo dizer à igreja é que nesta noite, se você entender o que Deus quer fazer, a nuvem vai ficar baixinha, aleluias, e você vai poder tocar nela, aleluias, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração, aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Olha só, continuando, aleluias, para nós podermos entender mais como Deus opera nas nuvens. A Bíblia diz, aleluias, ainda em Êxodo, que Deus pede para que Moisés leve o povo, aleluias, para poder santificar, o povo para consagrar. Por quê? Assim disse Deus a Moisés: você sobe com o povo até o pé do monte. Por quê? Porque eu falarei contigo através das nuvens, para que eles ouçam, aleluias. Louvado seja Deus.
Deus está escondido nas nuvens, aleluias, porque Ele é poderoso, meus irmãos. O Espírito, Ele é invisível, aleluias, mas se você abrir os teus olhos, você vai contemplar o poder de Deus esta noite, porque você vai sair daqui voando na asa do Espírito, aleluias. Louvado seja Deus. Olha só que interessante, a Bíblia diz, aleluias, em Mateus capítulo 17, versículo 5, que estava Jesus no monte orando. Ele levou Pedro, Tiago e João, aleluias, para estar orando no monte. E ali a Bíblia diz que eles contemplam uma visão. Eles veem Elias e Moisés no monte. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, aleluias, que naquele monte a nuvem cobriu o monte, e dentro da nuvem sai uma voz: este é o meu filho em quem eu me comprazo, aleluias. A ele ouvi. Louvado seja Deus. Todas as coisas, meus irmãos, que nós fomos ver o manifestar de Deus, Ele está atrás das nuvens, aleluias. Mas tome cuidado com essas nuvens, porque às vezes você está pertinho da nuvem e não está sabendo. Às vezes você está do lado da nuvem e não está sabendo. Às vezes você pensa que é uma nuvem de chuva, uma nuvem de temporal, mas às vezes é a nuvem da glória de Deus, que ela está sim, se embolando no céu, trazendo vento, trazendo tempestade, mas a Bíblia diz que após a tempestade virá a bonança, aleluias. Louvado seja Deus. Erga sua mão e toque nas nuvens, aleluias, que você vai sentir o poder de Deus, a graça de Deus neste lugar, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é forte, Deus está neste lugar, aleluias. Deus é fiel, aleluias. Louvado seja Deus. Olha só, para nós poder continuar entendendo o movimento das nuvens, aleluias, Deus, quando estava, aleluias, acampado ali junto com o povo, Ele pediu para que o povo santificasse e orasse, mas Ele deu um recado para o povo, aleluias: vocês só não vão mais adiante, porque vocês não estão com o coração pronto para me receber. Deus estava pronto naquelas nuvens, Deus estava o tempo todo junto com eles, mas eles não conseguiram contemplar a presença de Deus. Por quê? Porque eles ficaram só na matéria, eles ficaram só nesta terra. Nós somos, aleluias, tridimensional, uma coisa assim, por aí dizendo, porque nós não somos só carne, nós somos carne, corpo e alma, e nós somos espírito. O Espírito é de Deus, mas o Espírito habita em nós, porque nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Então, se nós abrir o nosso entendimento e viajar no tempo, temos que sair da terra. Como que nós vamos sair da terra? Aqui é o lugar, esta é a hora de nós sairmos da terra e entrar no mundo espiritual, porque esta igreja, aleluias, é uma igreja pentecostal, é uma igreja cheia de dons, é uma igreja que tem profeta, é uma igreja, aleluias, a qual prega a palavra de Deus. Aqui estamos reunidos para buscar a face de Deus. Então não adianta nós ficar só no mundo terreno, temos que sair da terra e alcançar esta nuvem, andar com o Senhor Jesus. Aí sim nós vamos ser curados, nós vamos ser libertos, nós vamos ser restaurados, porque nós estamos, aleluias, servindo o Deus Todo-Poderoso, aleluias. Deus é tremendo, Deus é forte. Se Ele quiser fazer, Ele faz agora. Se Ele quiser curar, Ele cura agora. Se Ele quiser libertar, Ele liberta agora. E quem quer ser batizado com o Espírito Santo, Ele batiza agora, aleluias. Porque o Deus que eu estou pregando é o Deus de já, é o Deus que faz, é o Deus que acontece, é um Deus verdadeiro, aleluias. Ele falou e Ele é fiel para cumprir, aleluias. Louvado seja Deus. Deus é poderoso, aleluias. Vamos voltar para a nuvem. Olha só que nuvem de glória, aleluias. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, aleluias, que quando aquele povo estava, aleluias, reunido ali naquela casa, esperando uma ordenança de Jesus, Jesus falou com eles: permanecei em Jerusalém. Ali eles ficaram,
foram batizados, aleluias, foram ali cheios do Espírito de Deus. Mas em Atos 1, capítulo 9, a Bíblia vai dizer, aleluias, que Jesus estava ali pregando, ainda falando com eles após 50 dias, porque ele ficou 50 dias ainda pregando a palavra, ensinando. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele foi elevado aos céus. Ali os discípulos ficaram olhando Jesus subir, e a Bíblia nos garante que uma nuvem o cobriu, aleluias, louvado seja Deus. E apareceram 2 varões e disse: judeus, por que ainda estão olhando? Este mesmo que foi elevado aos céus voltará, aleluias. Ele vai voltar, igreja, ele vai voltar para buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja que busca, que ora. Ele vai voltar para me buscar e para te buscar, porque quem falou é fiel, aleluias. Louvado seja Deus, aleluias. Deus é poderoso, Deus é tremendo e Ele está neste lugar, aleluias. Deus é forte, é poderoso, aleluias. Louvado seja Deus. Não se distraia, meus irmãos. Fique atento, fique ligado, aleluias. Porque esta nuvem, ela pode estar pertinho de você agora. Esta nuvem pode ser do tamanho da mão de um homem, mas ela pode, aleluias, estar do seu lado. É só você fechar os olhos e entrar para dentro desta nuvem, aleluias, e começar a viajar no Espírito, para você entender qual é o poder de Deus, qual é a vontade de Deus na sua vida, aleluias, na minha vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, Ele é fiel, Ele sonda os corações, Ele conhece eu, Ele conhece você, Ele sabe de todas as coisas, aleluias. Deus é tremendo, Deus é forte. Ele diz, aleluias, que nós somos, aleluias, filho dele. Nós temos que tomar isso para nós, aleluias. O nosso apóstolo está cansado de nos ensinar. Nós temos que dominar o ambiente. Dominar como? Fecha os teus olhos às vezes, imagina esta nuvem no seu trabalho. Fecha os teus olhos, imagina esta nuvem na tua casa e começa a contemplar. Esta nuvem é a presença de Deus. A presença de Deus está neste lugar, aleluias. Ele é poderoso para restaurar todas as coisas, para fazer mais do que nós pensamos, aleluias, porque está escrito, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, e os caminhos dele são também, aleluias, mais alto. Nós, irmãos, pensamos pouco, nós pensamos pequeno, aleluias. De acordo com a Bíblia, nós nem pensamos, aleluias, porque em Tiago vai dizer, se quer alguma coisa, peça do alto, peça sabedoria a Deus, Ele te dá, aleluias. Peça dons a Deus, Ele te dá. Hoje é o dia, hoje é o culto, é a busca. Se você pedir, Deus vai te dar, aleluias. Louvado seja Deus. Porque Jesus deixou para nós um versículo tremendo, está escrito, assim Ele falou com a sua própria boca, aleluias, tudo que pedires em meu Pai, crendo em oração, o recebereis. Quem falou foi Jesus, meus irmãos, aleluias. Se Ele disse, Ele vai cumprir, aleluias. Então peça ao Senhor, o que você quer esta noite? Eu não sei, mas o Espírito de Deus sabe o que você quer esta noite, aleluias. Pensa aí, pede a Deus, pede, Ele vai te dar, aleluias, louvado seja Deus, porque hoje eu estou ministrando diante da autoridade de Deus e eu contemplo uma nuvem sobre a igreja, aleluias. É só você pedir e Deus vai te dar, aleluias, porque Ele é poderoso. Ele é tremendo e Ele tem prazer em abençoar os seus, aleluias. Louvado seja Deus. Deus está na casa, aleluias. Deus está aqui, meus irmãos. Eu posso contemplar a presença do Espírito de Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus é poderoso, aleluias. Louvado seja Deus. Esta nuvem, meus irmãos, a qual eu trago hoje para a igreja, é a nuvem poderosa. Ela está, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Louvado seja Deus. Se você ler a Bíblia, tirar um tempinho, quase todas as histórias, você vai ver a nuvem de Deus. Quase em todos os versículos, capítulos, você vai ver a nuvem de Deus, porque Ele, aleluias, se manifesta através da matéria que Ele mesmo criou, aleluias. Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é tremendo, aleluias. Olha só, para você entender, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, aleluias, a Bíblia também nos garante que Ele virá. Ele mesmo disse, eis que virei com as nuvens, aleluias. Então, meus irmãos, fique ligado, aleluias. Fique atento, Ele disse que vai vir com as nuvens, aleluias. A palavra diz que todo olho o verá.
mas ele vai vir com as nuvens. Aquele que estiver ligado, aquele que estiver no Espírito, vai conseguir contemplar antes que a trombeta toque, aleluias. Assim eu creio, porque ele vai estar atrás das nuvens, porque está dizendo que ele vai vir com as nuvens, mas se você estiver com seus olhos espirituais abertos, você vai contemplar ele antes que a trombeta toque, e você vai ser elevado aos céus, aleluias. Essa é a promessa de Deus, esse é o nosso Jesus que disse, aleluias. Louvado seja Deus, Ele vai levar eu e você para o céu, Ele prometeu, aleluias, Ele é fiel para cumprir, louvado seja Deus. Olha só, Ele é tão fiel que Ele prometeu e ainda deixou escrito para nós, em João 14, aleluias, Ele disse: não turbe o vosso coração, creia em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu irei, vou vos preparar lugar, mas voltarei e levarei para mim mesmo, aleluias. Quem disse foi o Senhor Jesus, aleluias. Aplauda o Rei da Glória, aleluias. Louvado seja Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez à igreja. Mas é a igreja santa, aleluias, é a igreja que anda em comunhão, aleluias, é uma igreja que, aleluias, ama uns aos outros, é a igreja que busca, a igreja que ora. Essa igreja vai subir com o Senhor Jesus, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Querida igreja, é uma mensagem curta, é uma mensagem, aleluias, que Deus colocou no meu coração. Eu fui buscar ao Senhor e Ele falou comigo: fala das nuvens, das minhas nuvens, aleluias. Eu falei: quais nuvens, Senhor? Ele falou assim: vai buscar um pouquinho que você acha, aleluias. E eu fui lendo e fui achando. A glória de Deus, a nuvem de Deus são, aleluias, a palavra de Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Assim, querida igreja, eu agradeço a minha riquíssima oportunidade e que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Marcos, amém, querido? Coloque sobre seus pés, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos estar agradecendo ao Senhor, encerrando esse culto abençoado. Lembrando que sexta-feira, às 19h30, temos culto novamente. Não falte, traga mais alguém contigo, para que nós possamos cultuar ao Senhor, em nome de Jesus. No domingo também, às 19 horas. Traga as pessoas, querido. Fale de Jesus. Fale de Jesus, aquilo que Ele tem feito na sua vida, amém? Seja instrumento do Senhor. Reclina a tua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, meu Pai, nessa casa. Agradeço, meu Pai, por cada obreiro, Senhor, que o Senhor separou, levantou, e o Senhor tem inspirado a cada dia mais na tua obra. Continue abençoando, meu Pai, os nossos irmãos. Continue repreendendo, Senhor, a fúria que sempre tentou contra esse ministério, mas nunca conseguiu, Pai, porque esta obra foi o Senhor quem abriu. Por isso, meu Pai, continue abençoando teus filhos, continue abençoando a tua igreja, meu Pai. Continue nos fortalecendo, porque fizemos aqui, Senhor, um propósito, Senhor, e estamos edificados sobre a rocha, que é o Senhor. Continue nos guardando, nos protegendo e leva-nos em direção aos nossos lares, abençoados e cheios da tua graça e do teu poder, em nome de Jesus. O lema da nossa igreja é: que diminua eu para que tu cresças, Senhor. Em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo 3, a igreja diz: com a tua mão em sinal de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que a doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, e que Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. Cumprimenta o teu irmão aí, não sai correndo não.